O infinito não tem fração de tempo, não se mede a eternidade. Mas para algumas almas, a eternidade não é um oceano de paz, mas sim a repetição insuportável e sem fim de um único instante, o momento da falência espiritual. Na cosmologia da história humana, existe um nome que carrega o peso de todos os paradoxos, um homem cuja existência parece ter sido escrita apenas para garantir a redenção de todos, à custa de sua desgraça eterna: Judas Iscariotes. Ele foi o discípulo, o homem a quem Jesus deu o poder de pregar o Evangelho, curar enfermos e exercer autoridade sobre demônios. Mas ele também foi o traidor, descrito nos Evangelhos como um avarento, possuído pela inspiração demoníaca da ganância. E, finalmente, o traidor. A tradição cravou sua sentença, condenação e separação eterna. Mas a pergunta que rasga os véus da teologia persiste. O ato de Judas era uma tragédia pessoal motivada pela avareza ou uma peça prefixada e necessária na complexa economia da redenção? Se o plano de Deus exigia que alguém entregasse o filho, era justo que o agente desse plano fosse entregue, pela boca do próprio Mestre, às portas do fogo que não se apaga. Este não é um julgamento sobre o ato da traição. É um ajuste de contas entre a soberania divina e a frágil miséria do coração humano. E o que aconteceu quando Judas, envolto na escuridão do seu remorso, encontrou-se com o Mestre que ele vendera por 30 moedas de prata? A verdade sobre a sentença de Jesus é muito mais sutil e devastadora do que você imagina. Para entender o veredito divino, é preciso olhar além do ato infame e encarar o verdadeiro pecado de Judas. O cenário do encontro era o limiar, um espaço vazio e cinzento, onde o tempo havia morrido. Judas estava ali, sentindo a dor não apenas em sua consciência, mas na própria essência de sua alma. Ele gemia, praguejava e sentia que toda a sua alma doía, um sofrimento que latejava em cada parte de seu ser. Ele revivia constantemente a falha de sua fé e o momento final em que, desesperado, encerrou a própria vida. Então a luz se manifestou. Era Yeshua, envolto em uma serenidade que contrastava violentamente com a agonia eterna de Judas. Judas Iscariotes não conseguia erguer os olhos, forçado a confrontar aquele a quem ele havia traído com um beijo. "Não me olhes assim, mestre." A voz de Judas era rouca, esmagada pela culpa. "Eu vim buscar a sentença que já conheço, não a absolvição. Não me atormentes mais do que já estou atormentado. O chicote da culpa é mais afiado do que a coroa de espinhos que carregaste. Eu sou o mapa das constelações corrompidas, a mancha necessária no seu grande plano." Judas, então, despejou sua defesa desesperada, tentando usar a profecia como um escudo contra o juízo. Ele articulou o paradoxo teológico, o grande desafio. O Evangelho de João diz que o Senhor me mandou: faça o que você deve fazer. Eu fui o filho da perdição, aquele cujo nome, segundo as Escrituras, estava escrito para se perder. Este fardo, o Senhor o colocou sobre mim. Eu fui sacrificado para que a redenção se cumprisse. Não houve escolha real. Eu fui condenado a ser o delator, o pior delito que a infâmia suporta, para espelhar seu próprio rebaixamento à carne. Se eu tivesse tido o verdadeiro livre-arbítrio neste momento, eu teria morrido por ti, na primeira noite. Mas fui forçado a viver a infâmia. Eu fui condenado antes de nascer. Como pode me punir por cumprir um destino que você mesmo determinou? Este ponto de conflito, a alegação de predestinação coerciva, elevava a atenção. Judas buscava a confirmação de que ele era uma vítima condenada para o benefício de todos os outros. Ele havia misturado a culpa verdadeira com a falsa culpa e esperava que Jesus validasse seu desespero. Jesus ouviu o lamento de Judas, permitindo que a amargura da alma se derramasse. Então veio a primeira revelação, a quebra de expectativa mais profunda da narrativa. "Judas!" Jesus começou, a voz solene e terna negando a expectativa de ira. "Você cumpriu a Escritura.
Você completou o mistério que os outros discípulos nunca puderam entender. Seu ato foi abominável aos olhos dos homens, mas necessário para que eu voltasse ao meu Pai. Pela traição, o ato que te fez inimigo de toda a humanidade, não há condenação. Se o ato não era o pecado, o que havia selado seu destino no limiar? Jesus continuou, e suas palavras mudaram o foco da ação externa para a falha interna. Seu pecado não foi me entregar aos romanos. Seu pecado foi se entregar à escuridão. Você me buscou no jardim da agonia e me beijou para que o plano se cumprisse. Mas no campo do oleiro, quando viu o peso da sua culpa, você me negou o poder de te alcançar. Seu arrependimento, Judas, foi um ato de justiça humana, não foi um ato de fé. Você olhou para a sua culpa e a julgou maior do que a minha graça. Você falhou em crer que eu tinha o poder de perdoar até mesmo o traidor. Foi o último ato de incredulidade. Este foi o plot twist central. Judas não foi para a perdição por trair a Cristo, mas por trair a misericórdia de Cristo. Ele se condenou a si mesmo ao se recusar a crer que Deus poderia perdoá-lo por um erro tão monumental. Ele sucumbiu ao desespero. Jesus explicou que, embora o pecado seja real, o grande desafio para o pecador é distinguir entre a culpa verdadeira e o julgamento humano. Judas havia permitido que o ódio e a condenação perpétua da humanidade determinassem seu destino. Você se apegou à dor, Judas, e não teve o direito de limitar a minha misericórdia com o seu desespero, disse Jesus. Você viu o plano cósmico, mas falhou em ver o coração do Mestre. Arrepender-se não é se condenar, é crer que a dívida está paga. A soberania de Deus não é uma ditadura do poder, e o livre-arbítrio reside na escolha fundamental. Escolher a vida e a graça, ou a morte e a autocondenação. Judas escolheu a morte, rejeitando a chance de redenção que a ressurreição tornava inevitável para todos os que crescem. Ele sucumbiu ao desespero. Jesus estendeu a mão para o antigo discípulo, e a luz envolveu Judas, despojando-o finalmente do peso da infâmia que ele mesmo e o mundo haviam imposto. A história do encontro de Jesus com Judas no limiar nos oferece uma lição universal e profundamente humana. O maior obstáculo entre o homem e a graça divina não é a dimensão do pecado cometido, mas a dimensão da descrença na própria graça. Muitos de nós carregamos culpas que nos parecem imperdoáveis, erros que nos fazem sentir como filhos da perdição. Contudo, a redenção não é negada pelo tamanho da nossa falha, mas pela nossa recusa em crer na amplitude do perdão oferecido. A história de Judas nos alerta: nada de bom pode vir de desistir de Cristo. O verdadeiro pecado de Judas Iscariotes não foi o beijo no Getsêmani, mas o enforcamento no campo do oleiro. Ele foi perdoado pelo que fez, mas condenado pelo que não acreditou. Portanto, se você carrega o peso de atos que parecem irremediáveis, lembre-se, não se entregue ao julgamento humano e jamais limite a misericórdia de Cristo com o seu desespero. O seu livre-arbítrio reside em escolher a fé sobre a condenação. Se você gostou desta profunda reflexão e do plot twist que inverteu a história do traidor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas análises sobre os mistérios não resolvidos da história e da fé. E, acima de tudo, responda nos comentários: qual é a culpa que você tem julgado maior do que a graça? Você tem perdoado a si mesmo?